Momento de inércia expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. Ele depende da distribuição da massa em torno de um eixo de rotação escolhido arbitrariamente. Assim, contribui mais para o aumento do valor do momento de inércia a porção de massa que está afastada do eixo do giro. Quanto maior for o momento de inércia de um corpo, mais difícil será fazê-lo girar ou alterar sua rotação. O momento de inércia I de uma partícula de massa m que gira uma distância r em torno de um eixo pode ser calculado fazendo I igual a m vezes r ao quadrado. Assim, se um corpo é composto por n partículas, mi é a massa de cada partícula e ri é a sua distância ao eixo, seu momento de inércia se torna I igual a somatória de I igual a 1 variando até n, de m de I vezes r de I ao quadrado. Se considerarmos um corpo rígido, o somatório se transforma em uma integral ao longo do corpo C. Portanto, I é igual à integral de r ao quadrado dm. O pêndulo físico, ou pêndulo composto, é um pêndulo que não necessariamente tem sua massa concentrada em uma das extremidades. Ele consiste em um corpo rígido, com qualquer forma, suspenso por um eixo e que pode girar livremente, sem atrito, em torno dele. A fórmula que calcula o período para pêndulo físico é 2π vezes raiz de I dividido por mgr. Em sua dedução foi utilizada a aproximação, sendo ômega é igual a ômega, ou seja, ela só pode ser utilizada para ângulos pequenos, assim como mostrado na tabela. Para o experimento de pêndulo físico, foi utilizado uma barra como pêndulo físico com diferentes marcações ao longo dela, A, B, C e D, como indicado na figura. Além disso, foi utilizado um suporte vertical, uma trena, cronômetro, transferidor e uma câmera. O pêndulo físico foi inclinado a 20 graus e solto. Mediu-se então, com o cronômetro, o tempo de 5 oscilações para diminuir o erro do período. Isso foi realizado 3 vezes a fim de calcular a média aritmética dos 3 períodos obtidos. Esse procedimento foi realizado para cada ponto A, B, C e D. Assim, construiu-se a tabela 2 com os dados. Na tabela, R é a distância entre o centroide do haste e o eixo de rotação. Após descobrir o período medido, iremos calcular o período teórico. Foi então medido que a haste possui 429 mm e a massa total dela é de 131 gramas. Também foi considerado a gravidade do local como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Calculou-se o momento de inércia da haste no eixo de rotação do ponto pela fórmula I é igual a m vezes L ao quadrado dividido por 12 mais m vezes r ao quadrado. O período foi calculado com a fórmula já obtida anteriormente. A tabela 3 mostra os valores do período teórico e do período medido. Desenhando o gráfico da função do intervalo de 0 menor que d menor que L sobre 2, é calculado o seu mínimo, isto é, o ponto de rotação que geraria o menor período de oscilação na haste. Utilizando a fórmula do período, encontramos a fórmula para o momento de inércia, que é igual a t ao quadrado vezes mgr dividido por 4π ao quadrado. Na tabela estão os valores teóricos e os valores medidos pelo experimento. Conforme aumenta a distância, aumenta o momento de inércia.